Mais um vídeo para você que me segue na minha rede social e hoje eu quero falar com os empresários que me seguem aqui, com pessoas que pretendem entrar no ramo, né, que tem capacidade financeira para isso. E eu recebi um contrato de um empresário que ele está pensando em vender o posto dele. Eu acho interessante eu falar aqui para vocês como que você pode conduzir aí uma negociação quando o teu contrato é um contrato determinado com a companhia e você não tem a locação para você, a locação é da companhia. Bom, esse empresário, o contrato dele é um contrato determinado, é acima de 60 meses, que são os 5 anos, então ele já tem direito ao fundo de comércio. O contrato dele é determinado. As companhias existem existem 3 tipos de contrato, né? O contrato que é o indeterminado, que é o famoso assim, que a companhia se acha dona de tudo e na realidade ela é dona de tudo. Você se torna um gerente de luxo da companhia. Daí tem o contrato determinado, que a companhia faz a locação e a companhia vende o fundo de comércio baseado naquele contrato de locação. Então, é muito difícil uma companhia de combustível, quando ela faz um contrato de locação, ela fazer um contrato de locação abaixo de 10 anos. E no caso desse empresário, o contrato dele está vinculado à locação. Então, a locação dele ultrapassa os 5 anos. Então, ele tem direito ao fundo de comércio. E daí tem o contrato de imagem, né? Então, são 3 modalidades de contrato que são mais vistas. Tem outras modalidades de contrato, mas são as que são mais praticadas no mercado. São essas 3 modalidades aí. E vamos falar primeiro do contrato indeterminado. Bom, o contrato indeterminado, como eu já falei, você se torna um gerente de luxo da companhia. A companhia pode olhar para tua cara hoje e dizer, não, amanhã você já não está mais aí, vou te notificar, vou fazer denúncia vazia. Porque quando a companhia decide tirar um operador, eles têm que fazer um negócio chamado denúncia vazia. Eles fazem denúncia vazia, geralmente isso daí demora um tempo, porque daí o juiz dá uma liminar, daí fica naquelas liminares, vai e vem, vai e vem, vai e vem. E geralmente o revendedor acaba ficando aí por muito tempo, já teve casos aí de revendedor chegar a ficar até 12 anos aí. Então, assim, realmente tem várias estratégias que os advogados acabam usando aí para poder manter os revendedores na operação. E daí tem o contrato determinado. Bom, esse contrato determinado, ele geralmente é vinculado ao contrato de locação. São raras as exceções, né, que as companhias hoje fazem esse contrato. Porque geralmente quando eles fazem esse contrato determinado, as cláusulas da companhia deixam bem claro que se o dono do terreno ele não quiser renovar, ele não precisa renovar, entendeu? Então, assim, as companhias hoje, elas não querem se amarrar mais. Antigamente, principalmente a Ipiranga e a Shell, nossa, eles levaram tanta porrada, que eles aprenderam. Eles faziam o contrato de 20 anos de locação, daí entrava um maluco lá, ficava anos sem pagar aluguel, a companhia era garantidora do aluguel, os caras quebravam a bandeira, não compravam mais com a companhia, e daí pegava os advogados bons do mercado, e os advogados conseguem manter os caras lá sob liminar. Então, assim, as modalidades hoje de contrato mudaram muito. Então, hoje é bem difícil a companhia fazer um contrato onde eles fiquem com a obrigação de tudo. Então, hoje os contratos das companhias é que se a pessoa não quiser renovar, tá tudo bem, tá tudo certo. Antigamente, não. Antigamente, muitos contratos se renovavam automaticamente. No caso desse empresário, o contrato dele ainda é a modalidade antiga. Então, assim, a modalidade antiga é automática. Mas, se isso não fosse a modalidade, se esse contrato não fosse a modalidade antiga e chegasse lá no vencimento do contrato dele, o dono do terreno falasse, não, agora eu quero operar, você tem que desocupar, tal, tchau para a companhia teria que dar outro posto para ele. Porque além dele ter pagado um fundo de comércio,
o contrato dele com a companhia ultrapassa os 5 anos. Então, já dá direito a ele ao fundo de comércio. Agora, se a companhia tivesse feito lá 58 meses, não daria direito ao fundo de comércio para ele. Então, quando você vai fazer o teu contrato com a companhia, às vezes você pega um assessor aí que está querendo passar um posto, alguma coisa assim, você tem que ficar atento em relação a isso. Mas hoje as companhias, elas estão mais maleáveis, principalmente a Ipiranga e a Shell, que eles tomaram muita porrada, mas muita porrada mesmo. Teve uma época, eu acho que foi de 2015 até mais ou menos 2021, teve muita quebração de bandeira. O que é quebração de bandeira? Às vezes o revendedor lá vai pro pau com a companhia, entendeu? Ó, não tá dando certo, vamos arrancar tudo aí, vamos discutir. Como também as companhias de combustível acabaram sendo muito, mas muito vítima de criminosos que entravam no posto. E quando o criminoso entra no posto é pauleiro, entendeu? Entra lá, já pega. Inclusive, eu tive um problema muito sério mesmo, na região metropolitana de Curitiba, que eu vendi para um cara. Ele não conseguiu operar o posto. Daí eu vendi para um outro cara, o mesmo posto. Esse cara, ele tinha um sócio, daí ele vendeu o posto para esse sócio, e nessa confusão toda existia uma dívida e uma garantia. Imagina, olha o problema. E daí, esse ano passou, então, até 3, né? O cara para quem eu vendi, depois eu vendi para o outro cara, e esse cara vendeu para o sócio dele. Esse cara, o sócio do segundo cara aqui, vendeu para o crime organizado. O que aconteceu? Isso me causou um estresse muito grande. Eram revendedores que eu gostava muito, era um casal muito querido. Infelizmente, eu acho que eles perderam a garantia, porque os criminosos que estavam lá na operação, eles não substituíram a garantia. Eles quebraram a bandeira. Hoje, a Ipiranga já tem a posse novamente do posto. Eu não passei lá para saber se o posto já está aberto, mas eu acredito que já deve estar aberto, entendeu? Então, assim, as companhias tomaram muita porrada mesmo. Então, assim, não é qualquer modalidade de contrato que hoje eles fazem. E nesse tempo que estavam esses criminosos lá, eles não estavam pagando aluguel. E todo esse tempo lá, que ficaram anos lá, a companhia estava pagando aluguel para o dono do terreno, porque era uma modalidade de contrato onde a companhia era responsável pelo aluguel. Então, hoje as companhias não são, mas assim, é bem difícil mesmo. Então, essa modalidade de contrato, quem tem, acho dificilmente vai continuar com essa modalidade de contrato. As companhias estão hoje bem arisca mesmo, entendeu? Então, até mesmo para você também não é interessante que a companhia faça um contrato desse com o dono do terreno. E o contrato de imagem é quando você tem o posto já, entendeu? Você é bandeira branca e você quer colocar uma imagem de uma Ipiranga, de uma Shell, de uma BR, de uma Potencial, de uma Texaco, de uma RDP, entendeu? Daí você vai lá, faz um contrato de imagem. Geralmente, o contrato de imagem, você não precisa dar garantia, né? Uma garantia imobiliária. A menos que você faça um contrato de galonagem, onde você tem que cumprir uma galonagem e é obrigado a comprar somente a companhia. Apesar de, se você tem um contrato de imagem, você só pode comprar daquela companhia também. Então, fiquem atentos, tá? Com as modalidades de contrato. E eu achei interessante vir aqui falar para vocês sobre esse contrato, que é um contrato determinado, mas o contrato determinado, ele só te dá o direito ao fundo de comércio se ele for um contrato acima de 5 anos. Então, presta bem atenção quando você receber propostas, assim, tem um posto e tal. Esse revendedor, se mais para frente lá o dono do terreno não quiser renovar, a companhia é obrigada a dar outro posto para ele. Porque ele tem o fundo de comércio, primeiro porque ele pagou o fundo de comércio. Então, a companhia ela é responsável por ressarcir ele no valor ou dar outro posto para ele.
Entendeu? Então, assim, fica mais um vídeo aqui de explicação dos contratos de postos de combustível. Se você gosta dos meus vídeos, não se esquece de se inscrever no meu canal. Se tá me vendo nas outras redes sociais aí, compartilha esse vídeo e me diz aí se você gosta dos meus vídeos. Até o próximo vídeo!